Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Deus da glória, o Deus criador do universo, possa abraçá-los neste momento, que Ele possa dar sabedoria, entendimento e conhecimento, que todos tenham realmente um dia bastante feliz e que todos estejam sim bastante abençoados neste momento. Vamos dar lição? E hoje, quarta-feira, 17 de junho de 2026, a lição 12 de hoje, ela tem como título Um Filho que se Afastou. Com a morte do rei Salomão, quem assumiu no seu lugar foi o seu filho chamado Roboão. Nesse momento que o filho de Salomão, ele reinava ali no Reino do Sul, houve uma rebelião sobre o comando de Jeroboão, e ali foram formadas 10 tribos, né, que passaram a ser chamado Reino do Norte. E esse Reino do Norte passou a ser chamado também de Povo de Israel. E essa divisão, ela foi justamente permitida por Deus devido à idolatria que estava infiltrada no governo, no reinado de Salomão, onde ele casou com várias mulheres, né, de outras nações, e começaram a idolatria, né, e estava se deteriorando o povo de Deus. E dentro dessas 10 tribos de Israel que foi criadas, dentro dela tinha uma tribo chamada de Efraim, que ele era filho de José, que ele fundou essa tribo, né? E que Efraim também era neto de Jacó e também neto de Raquel. Que justamente a lição de hoje menciona que Efraim, que pertencia a uma dessas 10 tribos, ele se afasta de Deus também através da idolatria. Nós, como pessoas e famílias, nós podemos muito bem conhecer de perto o que é ver, né, um filho afastado-se da sua família. E muito pior, quando você tem um filho criado, se afastado realmente de Deus, onde você cria seu filho obedecendo os estatutos e mandamentos de Deus, e eis que de repente esse filho se afasta, né? Escolhe se afastar do realmente do Senhor, que é muito pior, né? E esse foi o caso dessa tribo de Efraim, que no início eles foram muito abençoados, né? Eles eram numerosos e receberam as melhores terras quando houve a divisão daquelas 10 tribos. E as terras que eles receberam eram terras assim boas, férteis. Mas com o tempo, essa tribo mais abençoada começou a se tornar arrogante e idólatra e dominante ali na região. Acontece que essa tribo de Efraim, ela era assim também muito próspera, né? Ela era com bastante pessoas que trabalhavam e eles conseguiam angariar muitos bens ali. E Efraim teve o privilégio espiritual de receber uma bênção especial do seu avô Jacó, né? Porém, como menciona o profeta Oséias no capítulo 4, no versículo 17, Efraim se entregou a ídolos e que esses ídolos o deixou conduzir a sua vida, e ele cada vez mais ele se apegava à idolatria e não achava uma forma de sair de lá. E assim ele foi infiel, fraudulento,
se afastou de Deus e misturou-se com nações pagãs, onde ele confiou todas as alianças humanas com esses povos pagãos. E ele endureceu o seu coração, ignorou a observância que Deus havia falado para ele, as instruções que ele havia recebido dentro do seu lar. E houve uma decadência espiritual grande nessa tribo de Efraim. Os sinais do mal eram muito presentes dentro deles. E aí houve uma dificuldade dele voltar, né? Se nós lermos assim no sentido figurado, mais ou menos, né? Porque Efraim, como eu disse, ele era neto de Raquel, que era sua avó, né? A avó, quando via realmente os caminhos maus do seu neto, ela chorava muito, porque ele havia rompido um relacionamento com a família e com Deus, né? Que está lá em Jeremias 31:15. Mas diante dessa profunda tristeza de Raquel pelo seu neto Efraim, os caminhos maus, né? Deus respondeu a Raquel com as seguintes palavras: Raquel, reprima a sua voz de choro, enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor. Pois seus filhos voltarão da terra do inimigo. A esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Foi o profeta Jeremias que disse realmente para Raquel. Está lá em Jeremias capítulo 31, versículos 16 e 17. Você veja, meus amigos, minhas amigas, né? Deus havia alertado, exortado de várias formas para Efraim sobre os perigos dessa idolatria. E ele acabou assim, realmente tomando conta da sua vida e trazendo consequências graves, né? E assim Deus instrui, né, a Raquel, que ela fala para ela: Raquel, em vez de ficar chorando, vai orar, vai se consagrar cada vez mais, continuar seu trabalho, que você será recompensada. E você terá essa esperança da volta do seu filho. E Jeremias, né, no capítulo 31, versículo 18 e 19, ele apresenta não só para Raquel, como para nós também, verdades sobre filhos que estão assim, separados de Deus, que estão afastados de Deus. Porque a ordem que Jeremias dá aqui em Jeremias 31, a ordem aqui é para todos nós também, hoje, né? Que temos filhos desviados do Senhor e que nós devemos reprimir o nosso choro, porque aqui tem uma promessa divina de que no tempo de angústia, né, um tempo que haverá cada vez mais forte, como houve na época de Jeremias, e haverá também para nós, no tempo de angústia, esses filhos que estão assim fora, eles sentirão a pressão que haverá no mundo, né, e eles se voltarão para Deus no momento correto. E essa é a promessa de que Deus dá para todos nós. E que não deve ficar chorando pelos cantos e reclamando. Se você tem um filho drogado, um filho que é ladrão, um filho que rouba várias vezes, isso pode ter nas famílias, né? Assim como bem perto de nós, aqui, de mim, aqui, tem nesse estilo, né? Pessoas que fazem 30 anos que sai da cadeia e volta, sai da cadeia e volta, se droga, e vai e volta, e vem e volta. Mas no momento correto, o Deus da glória, ele irá permitir uma angústia tremenda, que essas pessoas se arrependerão no momento correto, antes do fechamento da porta da graça, e se voltarão para Deus e para a família. E que nós devemos nos esforçar, nos consagrar a cada dia, fortalecendo a fé, que Deus garante que esse esforço será recompensado para todos nós.
uma garantia que existe um futuro melhor para todas as famílias que acreditam em Cristo e nas promessas de Deus. Essas passagens aqui, né, nos ensinam sempre que há esperança, como houve também lá na esperança na família de Efraim, né, de Raquel e de Jacó, que tiveram Efraim, também a esperança é para nós. Que nós devemos, né, ter fé no Senhor. Afinal, Deus não desiste de nós. Embora repetidas vezes Ele repreende seu povo, disciplina, né, que até deve fazer isso mesmo, todo pai deve fazer isso, principalmente quando as pessoas se afastam, Deus disciplina essas pessoas, mas existe algo maior, com o amor e a compaixão divina, que ela não falha, como o próprio Jeremias diz lá em capítulo 31, versículo 20. Nós podemos até ficar chateados, sentir a dor, a aflição, a frustração, o desânimo de falar negativamente quando nós temos um filho afastado, de que nós amamos, e que também se afastou de Deus. E nessa passagem o Senhor nos lembra que Ele nunca se esquece de quem se desviou do seu caminho, de modo algum, mas que em um momento certo essas pessoas voltarão. Os pensamentos divinos a respeito dessa pessoa não são passageiros. Deus promete, Ele cumpre, mas cheio de afeição, desejando sinceramente o bem dessa criatura que se afastou-se dele. Na verdade, Deus diz que seu coração anseia por aqueles que se desviaram, que estão longe de seus caminhos. O Senhor deseja que voltem a Ele o quanto antes, porque Ele tem amor, tem misericórdia e é grande em benevolência, que essas pessoas possam sentir, que essas famílias possam ver isso. Vejam, né, a Raquel, que tinha esse neto chamado Efraim, que é uma dessas tribos, né, do povo de Israel, que ele foi para um lado mal, da idolatria, né, dos prazeres do mundo, mas Deus consolou essa mulher. Deus falou palavras lindas que nós vimos agora há pouco, pois os filhos dela também haviam tomado esse caminho, não só esse Efraim, mas outros haviam tomado de afastamento de Deus, né? E Deus diz que realmente aqueles filhos dela voltariam da terra dos pagãos, dos inimigos, que está lá em Jeremias 31, versículos 16 e 17. É claro, existia as possibilidades do filho de Jacó voltarem a Deus, porém, ele não interfere, né? Ele dá o livre-arbítrio para as pessoas também, né? Deus tem o desejo que eles voltem. Como ele deu essa mensagem de que ele vai tocar no coração dessas pessoas para elas voltarem. Mas também existe a possibilidade de não voltar se a pessoa ter o livre-arbítrio e decidir em ficar lá, né? E Deus vai respeitar, porque Deus é um Deus de amor. Deus não irá pegar na mão assim de cada filho para ele volta aqui pelo caminho da salvação. Não vai fazer isso. Cada pessoa tem que decidir o que quer da sua vida, perdição ou salvação. As mensagens da verdade estão aí. A Bíblia Sagrada está aí para cada um vir. Hoje nós temos filhos de famílias que conheceram a verdade, observaram os estatutos e mandamentos de Deus e que devido às drogas, roubos, prostituições estão em presídios, né? Mães que choram para aqueles filhos, né, que eles voltem o quanto antes, né? Nós estamos tendo visto hoje, no dia de hoje, mas o caminho está cada vez mais tornando-se impossível para eles, porque a metade das suas vidas estão a serviço do mal, e para tirá-los de lá realmente é terrível, é uma luta, né, para que possa vencer esses vícios, né? A tribo de Efraim, que era neta de Jacó, foi um desses casos, né, que se afastaram de Deus e se infiltraram na idolatria, no espiritismo, prostituição, se afastaram cada vez mais. E essa tribo se envolveu com coisas ruins, que diz lá em Oséias 4,12. E lá menciona que eles foram enganados por um espírito do mal, da prostituição,
e deixaram de ouvir o Espírito Santo. Está vendo aqui? Espírito mau que eles falam aqui é espiritismo, é Satanás, né? E deixaram de ouvir, sabe quem? O Espírito Santo, que é da verdade, que é o Espírito Santo que dá o entendimento, dá sabedoria. E assim o povo que não tem entendimento, ou seja, que não entende a palavra de Deus, busca a sabedoria, corre para a sua perdição, que diz Oséias 4,14. E assim, meus amigos, é o que acontece na maioria das famílias hoje, cristã, que não ouvem nem, eles não querem, quando eles se afastam, eles não querem ouvir nem as pessoas de casa, eles não querem sair do mal. Aí vem uma avó chamada Raquel, esposa de Jacó, que chorava pelos seus familiares e netos afastados, que está lá em Jeremias 31, versículo 18 e 19, Deus fala a ela que, em vez de chorar, que ela orasse ao Senhor com o coração quebrantado, porque haveria um período de angústia no mundo que trará que cairá sobre os filhos de Deus um grande sofrimento. Impulsionado por sentimento de temor e tristeza, pensação ter falhado em seus esforços, né? Como Raquel ali chorando por seus filhos, incansável por causa deles, está lá em Jeremias 31:15, e que haverá grande dor para os pais piedosos em um tempo sobremodo escuro, onde Satanás os tentará com pessimismo nessas pessoas para não deixar voltar. Dá um desânimo nessas pessoas e no lar também. Mas há uma poderosa promessa divina para aqueles que não desistem e perseveram, ainda que debaixo de coisas malignas e desleais, estratégias do inimigo. A Bíblia diz e dá essa promessa divina que eu vou repetir de novo aqui. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Jeremias 31:16. É uma mensagem para nós dura, né, meus amigos, que tem filhos fora, afastados. Que você possa refletir sobre essa mensagem de hoje. Que você às vezes está assim, com desesperança, meu filho está nas drogas, está fora da igreja. Que haverá um momento de angústia, um momento que vai anteceder a volta de Jesus, que será bastante forte. E que essas pessoas que estão lá do lado do mal, assim como nós estamos aqui, nós iremos sofrer bastante assim, aflições. E nesse sofrimento, aquelas pessoas que estão lá fora vão lembrar, meu pai, minha mãe, eu tenho que voltar, e voltará, como o filho pródigo, voltarão. Que você tenha essa esperança, essa fé em Jesus, que você continue estudando essas escrituras, se fortalecendo. Que você tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.